Bom, agora, nesse painel sobre segurança, nós temos aqui dois comandantes gerais, comandante-geral da Polícia Militar do meu estado, do estado de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo, e o Coronel Ikeda, recém-comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Tenho a honra de estar aqui participando do seu primeiro evento público como comandante da polícia, para o qual ele fez questão de vir com sua farda de serviço, é isso? Para estar... Conta aí. Alô. Exatamente. Eu faço questão de vir neste evento com a farda de serviço para representar todos os nossos colegas policiais militares, tanto esses que estão aqui na plateia, mas principalmente aqueles que estão nas ruas de nossa cidade, em todo o estado do Rio Grande do Sul, fazendo a segurança da nossa comunidade. Bom, o formato desse painel é o mesmo. Primeiramente, cada um deles tem direito a 10 minutos. Se tiver que interromper, vai ser o Leonardo que vai interromper, que nesse painel não vou interromper ninguém, ok? E depois vocês podem fazer as perguntas. Para começar, eu sei que vocês do Rio Grande do Sul estão oferecendo aqui para a gente a casa, receberam a gente de braços abertos, mas vai ser com o meu estado, né, gente? São Paulo, né? Nós vamos ouvir o comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Coronel Nivaldo Restivo. Muito bom dia a todos, bom dia a todas. Quero, como todos os convidados, manifestar meu profundo respeito, meu agradecimento por estar aqui, poder colaborar de alguma maneira, mesmo que minimamente, com soluções do problema de segurança. Conversamos, o Coronel Ikeda me ligou há um tempo atrás, ofertando o convite. Por isso mesmo, sou muito grato pelo convite para poder contribuir de alguma maneira, mesmo que minimamente, como eu disse. Na verdade, eu queria dizer que a nossa Polícia Militar no estado de São Paulo, o ambiente operacional em que trabalhamos é um ambiente complexo. O nosso ambiente de negócios é um estado com 250 mil quilômetros quadrados, uma população de mais de 44 milhões de pessoas, são 3 milhões de imigrantes de 70 nacionalidades diferentes, né? Nós temos quase 1/3 da frota de veículos, são 27 milhões de veículos circulando por todo o estado, representa quase 30% do PIB nacional também, 1,9 trilhões, né? Por isso que eu quero que o Leonardo monte uma filial do Instituto lá em São Paulo para poder captar, porque lá eu acho que nós vamos poder ter grandes resultados também. E, apesar disso tudo, nós temos ainda aquela população carcerária nacional que foi apresentada, de 726 mil presos de 2016, né? Nós fechamos dezembro de 2017 em São Paulo com 230 mil presos encarcerados. Então, significa que a polícia, a produtividade das forças de segurança, ela é muito alta. Só a Polícia Militar, ano passado, prendeu 111 mil criminosos em flagrante. Foram 17 mil menores apreendidos e outros 32 mil foragidos da justiça recapturados. Então, são números grandiosos. Nós temos 168 unidades prisionais para acomodar tudo isso. Naturalmente, não cabe. A matemática é muito simples. E nós estamos diante de um problema de rotatividade de presos. Comum em São Paulo, como em todo lugar, a polícia prendeu o sujeito hoje e ele ser preso depois de 50 e tantas horas também, naturalmente. Na Cracolândia nós tivemos isso algumas vezes. O sujeito que importunava as mulheres no ônibus, ele foi preso 2 vezes pela Polícia Militar no intervalo de 1 semana. Então, são números que dificultam a nossa atuação e o que temos em São Paulo para fazer frente a uma necessidade desse tamanho. Nós temos uma Polícia Militar com efetivo de 93.802 valorosos homens e mulheres que se dedicam, que se doam diuturnamente na defesa da nossa sociedade. Nós temos uma defasagem natural de aproximadamente 11,03%. Então, trabalhamos com 83 mil policiais em São Paulo. É o suficiente?
Claro que não é o suficiente. E de que maneira nós vamos tornar isso suficiente? Nós vamos tornar isso suficiente fazendo uma gestão adequada de meios, fazendo uma gestão adequada de pessoas, fazendo com que os processos sejam permanentemente reavaliados, porque a Polícia Militar não faz só a Polícia Militar. A Polícia Militar em São Paulo, e como em todos os estados, ela supre uma deficiência do Estado na área de saúde, na área de educação, na área de habitação. Todo mundo que tiver um problema, liga o telefone 190. Lá em São Paulo, na capital, são 38 mil chamadas por dia. No estado inteiro, são 111 mil chamadas. No final do ano, são 35 milhões de pessoas que, por algum motivo, ligaram no telefone de emergência. E de que maneira a polícia fez esse atendimento, que muitas vezes não é dela? Nós fizemos 458 auxílios a parturientes, ou seja, uma viatura do SAMU ou uma viatura do resgate não foi acionada em tempo hábil ou não estava disponível para fazer um atendimento dessa natureza. Então, a Polícia Militar foi lá e fez esse tipo de assistência. O que temos para poder oferecer à nossa população um serviço público de qualidade? Nós temos mais de 18 mil veículos, contando as atividades operacionais, administrativas, são 27 helicópteros, nós temos uma rede de 125 batalhões territoriais, o Corpo de Bombeiros pertence à Polícia Militar em São Paulo também, nós temos 265 unidades do Corpo de Bombeiros, então são números grandiosos, naturalmente apresentam problemas na mesma proporção, né? Como eu disse, a gente passou por um período muito grave na Polícia Militar em São Paulo, no ano de 1997, foi um divisor de águas. Desde aquela época a gente já estava na atividade operacional, sentia a deficiência, as dificuldades que o nosso patrulheiro enfrentava, mas todos se recordam que em 97 nós tivemos um problema chamado Favela Naval, em Diadema, em que o Brasil inteiro tomou conhecimento de não conformidades praticadas por nossos policiais, que resultaram, inclusive, com a proposta do governador de São Paulo de acabar com a Polícia Militar de São Paulo, né? De lá para cá, nós estamos constantemente apresentando pequenas soluções, pequenas providências para chegar a um grande resultado. Então, se nós pegarmos de 97 até 2017, dezembro de 2017, nós temos lá Polícia Militar baseada na gestão pela qualidade, policiamento comunitário e direitos humanos. Depois nós temos procedimento operacional padrão. Depois nós tivemos concomitância diária de delegacia de polícia com companhia da PM. E por aí vai. São inúmeras, várias providências que nos levaram a um grande resultado. Em 97, nós tínhamos 33 óbitos por grupo de 100 mil habitantes no estado. Nós fechamos o ano passado, na capital, 6,01 por grupo de 100 mil. No estado todo, 7,54 por grupo de 100 mil habitantes. Então, são números que nos enchem de orgulho, mostrando que estamos realmente no caminho certo. Isso, além da parte tecnológica que nos ajuda muito, eu reputo que o fator primordial para que esse sucesso seja alcançado é o nosso policial militar. É o nosso policial militar, como eu disse, homem ou mulher, que se oferece para ajudar, quer seja de dia, de noite, com sol, com chuva, com frio, com calor, sob quaisquer circunstâncias. Nós temos o policial militar, que é a face mais visível do Estado, presente em todos os 645 municípios do nosso Estado, é aquele profissional do Estado, aquele agente que vai se doar, se preciso for, com o sacrifício da própria vida, para poder acolher uma dificuldade da nossa população. Por isso mesmo, eu sinto muito orgulho, muita honra de pertencer a uma família da grandiosidade da Polícia Militar, das polícias militares do Brasil. Me sinto muito honrado em poder estar aqui para compartilhar esse tipo de experiência. E, repito, tudo isso só é possível por causa dos agentes como esses que eu vejo diante de mim nessa plateia. Muito obrigado pela grande oportunidade. E agora nós vamos ouvir o comandante da Polícia Militar aqui do Rio Grande do Sul, Coronel Ikeda.
Bom dia a todos. Gostaria de, inicialmente, aqui agradecer a oportunidade de estar aqui ao Leonardo. Agradecer esta oportunidade. Quando eu fui convidado, eu não era ainda comandante da Brigada Militar, era o subcomandante, mas o convite me foi estendido devido ao tema, da experiência de rua ao comando. E dessa experiência de rua, gostaria de salientar que cheguei ao comando da instituição justamente por ter essa experiência de ter todo esse trabalho na rua. Por isso que, inicialmente, falei para a Madeleine, referente à utilização deste fardamento, que é a essência da Polícia Militar, a essência da Brigada Militar. A Brigada Militar tem o lema, que ela é a força da comunidade. E ela é a força da comunidade porque trabalha nas ruas. E quem trabalha na rua, quem trabalha na atividade de policiamento ostensivo, veste este fardamento. Por isso que uso no dia a dia com muito orgulho, com o intuito de bem representar a todos os policiais militares do Estado do Rio Grande do Sul, ainda mais com essa honra que me foi concedida pelo governador do Estado e pelo secretário de Segurança. Gostaria de iniciar a nossa conversa, essa breve conversa, que a questão de trabalhar na rua nos determina que nós falemos sobre a valorização do policial militar, a valorização do trabalho do policial militar diuturnamente. O policial militar, a força da comunidade, quem defende a população, independente de quem quer que seja. Nós fazemos cumprir as leis, independente de quem quer que seja. Mesmo aquele estuprador que está sendo linchado na favela, o policial militar vai na ocorrência e impede esse linchamento, por mais que a população assim o deseje, e mesmo, muitas vezes, o próprio policial militar, ele vai cumprir a sua missão constitucional, vai cumprir aquilo que prevê a lei, e vai impedir esse linchamento, e vai fazer com que esta pessoa seja presa, seja conduzida adequadamente, vai medicá-lo e, posteriormente, apresentar na delegacia de Polícia Civil. E por isso que sempre digo que nós trabalhamos, nós nos dedicamos, fazemos o bem, não interessa a quem quer que seja, porque nós fazemos cumprir a lei, independente da pessoa que for. Dando continuidade àquilo que o coronel Nivaldo falou, e que muito bem o Rolim nos falou, dos 55 mil, mais de 55 mil presos que a Brigada Militar efetuou no ano passado. Aliados a esses ainda, nós prendemos mais de 10 mil foragidos e lavramos mais de 36 mil termos circunstanciados. Termos circunstanciados são aqueles flagrantes de pequenos delitos, onde o próprio policial militar de punho na rua lavra o termo circunstanciado e onde o autor se compromete a comparecer em juízo e é liberado de imediato. E esse termo circunstanciado, lavrado pelo nosso policial militar nas ruas, é encaminhado posteriormente ao judiciário. Então, esse número significativo, comparado à nossa massa carcerária, chega próximo a 40 mil presos, isso demonstra o volume de trabalho que nós fazemos no dia a dia. Para que nós possamos executar esse trabalho, eu gostaria de salientar algumas limitações que nós temos no nosso dia a dia. Nós temos uma limitação referente ao que nós chamamos, e popularmente falam, do retrabalho, que é referente à impunidade. A grande maioria das pessoas que nós prendemos nas ruas já era para estar preso. São pessoas com vasta ficha criminal. Aqueles crimes que nos chegam, os principais crimes, os crimes mais violentos, nós temos certeza, quando nós vamos atrás do criminoso, que aquela pessoa já tem uma ficha criminal, já era para estar presa. Isso acontece todos os dias nas nossas cidades. Nós temos, ao invés de uma política de encarceramento, na nossa visão, nós temos uma política de desencarceramento. É ao contrário.
Ah, mas a população carcerária aumenta a cada ano. Aumenta, realmente, aumenta muito. Mas a política que nós vemos, a partir, no decorrer dos anos, é o desencarceramento. Por exemplo, em 2006, nós tivemos a lei onde foi despenalizado o uso da droga. E nós não queremos que o usuário de droga seja preso. Nós queremos que o usuário de droga seja tratado e deixe de usar a droga. Com a despenalização, nós observamos no dia a dia que tem aumentado cada vez mais o uso da droga. O aumento do uso da droga aumentou o poder das facções criminosas, aumentou a guerra entre as facções. É verdade, né, que o número de armas potentes comparado às demais que são apreendidas é baixo. O Rolim falou que 1% são fuzis, mas esse 1% ele é significativo. Ele está na rua, causa um dano muito grande. Nós tivemos agora, foi sábado de noite, uma facção criminosa invadiu a área de outra facção e atirou a esmo nas pessoas que estavam na rua. 5 pessoas foram feridas, uma senhora veio a óbito, e isso causa um temor a toda a população que mora naquela região. É uma região pobre, é uma região de moradores de baixa renda, onde a grande maioria são pessoas honestas e trabalhadoras. Mas, lamentavelmente, lá está incrustado uma facção criminosa que domina o tráfico de drogas naquela região. Provavelmente, decorrente desta, ainda não tenho maiores informações, isso foi no sábado. Na noite passada, nós tivemos algo semelhante, que felizmente não teve ninguém ferido, em outro bairro, em outra região, também dominado, né, por facção criminosa, que teve ação semelhante, mas não teve nenhuma vítima. Isso, na visão do policial que trabalha no dia a dia, aliado às questões que vem acontecendo, o aumento do uso da droga, tem aumentado a guerra entre as facções. A guerra entre as facções buscam um poder bélico mais poderoso, buscando fuzis, buscando pistolas com maior capacidade de tiros, pistolas que dão rajadas para este enfrentamento. Isso devido a essa política, né, que vem sendo desenvolvida. Em 2011, nós tivemos a implementação da lei dos crimes afiançáveis. Aumentou o rol de crimes afiançáveis. Os crimes com pena máxima de 4 anos passaram, então, a ser afiançáveis. Então, nos últimos anos, vem ocorrendo o abrandamento da nossa legislação. Por exemplo, uma coisa que nós prendemos, pessoas que nós prendemos no dia a dia, criminoso com carro roubado ou furtado nas ruas. Isso é um crime de receptação. Nós prendemos em flagrante, é um crime afiançável. Isso gera essa sensação de impunidade na população. Gera uma sensação de impunidade também para o policial em relação a esse criminoso, mas nós temos, o policial, ele é cumpridor das leis e ele é muito resiliente. Ele compreende o seu papel, ele compreende toda essa situação e continua no dia a dia fazendo a sua atividade. Gostaria de, finalmente, encerrando aqui dentro do meu tempo, de falar em relação ao encarceramento. Nós temos no Rio Grande do Sul 40 mil presos, cerca de 40 mil presos. É uma situação realmente, para quem já entrou dentro do presídio central, realmente é uma situação horrível, é uma situação desumana, é uma situação que ninguém quer que mais pessoas vão para dentro desse presídio. Mas, lamentavelmente, para nós, temos que tirar esses criminosos da rua. Dou um exemplo positivo, devido a toda essa nossa vivência, a experiência, que são mais de 30 anos de polícia militar, que nós vimos anteriormente, na época da FEBEM, um sistema também com grande dificuldade, uma semelhança muito grande referente aos presídios dos adultos. Hoje, nós temos uma fase, que é uma situação muito melhor, onde a reincidência diminuiu bastante. Então, melhorar, crescer é possível. E o exemplo que eu cito é a fase, hoje em dia, comparado com a antiga FEBEM. Então, inicialmente, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de agradecer essa oportunidade de representar a Polícia Militar e dizer que essa lei que está sendo
está para ser implementada, está para ser encaminhada na Assembleia. Nós temos uma grande expectativa que possa aumentar ainda mais, contribuir ainda mais no aumento da segurança da nossa população, da nossa comunidade. Obrigado. Onde a Rota atua? É a pergunta, eu tenho culpa. A pergunta veio, eu estou fazendo. Muito bem. É anônima. A Rota, só para contextualizar, nós temos em São Paulo o que chamamos de Comando de Policiamento de Choque. É o órgão central que gerencia 5 batalhões de choque. O primeiro batalhão de choque é o Batalhão Tobias de Aguiar, que faz a modalidade de patrulhamento tático motorizado denominado Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar. Daí o nome Rota. Então, a Rota faz parte do Comando de Policiamento de Choque, que, por sua vez, tem o primeiro batalhão de choque a ele subordinado. A Rota faz patrulhamento tático em qualquer região do Estado de São Paulo. O limite territorial de atuação da Rota é o Estado de São Paulo. Naturalmente que a gente prioriza o emprego dessa modalidade no local em que os indicadores criminais, particularmente de homicídio e de roubo, exijam um reforço nessa prevenção. A Rota atua como apoio tático ao policiamento territorial ordinário. São viaturas com 4 policiais militares, com fuzil 762, fuzil 556, carabina CT-30 e submetralhadora FAMAI, além de cada uma das armas de porte que cada policial conduz e mais 3 ou 4 armas de porte sobressalente. Então, um poder de fogo capaz de fazer frente a uma demanda urgente e, principalmente, de apoiar o nosso policial militar que está no atendimento da demanda do 190, que esse policial ele atua apenas em 2 numa viatura. Então, a Rota tem o condão de apoiar a nossa tropa que está no policiamento territorial e fazer que, pela simples presença, o infrator saia daquela região porque sabe que tem uma tropa capaz de promover um enfrentamento, um combate à mesma altura por causa da quantidade de efetivo e por causa da quantidade de armamentos que tem na viatura. Bom, enquanto eu aguardo aqui as perguntas da plateia, queria fazer aí uma pergunta que é uma curiosidade minha. A gente está falando aqui muito na questão da participação da sociedade para a compra de equipamentos. De que forma a falta ou a deficiência de equipamentos, porque há algumas marcas de equipamentos que o Estado é obrigado a comprar por acordos do passado, enfim, afeta no treinamento das tropas? Porque parece um pouco difícil você treinar alguém para fazer um controle com uma arma que tem vida própria, né, que dispara quando... Ela tem vida própria. Ela dispara quando ela quer, às vezes você dispara, ela não dispara. Não é? Vocês usam, vocês sabem. Então, como você treina milhares de pessoas tendo essa variável que é importantíssima no meio da história e um treinamento que envolve vidas humanas? Eu queria aproveitar para fazer até um link com aquilo que foi debatido pelo Tenente-Coronel Luca, e eu conversava com ele sobre isso. Entendemos que o treinamento, a qualificação do nosso profissional, ele supera eventuais deficiências de equipamento, ausência de equipamento e do terreno. De qualquer maneira, nós estamos sempre procurando oferecer à nossa tropa aquilo que de melhor nós temos no mercado. Temos esse problema que você reportou do equipamento que tem vida própria. Na verdade, lá em São Paulo, nós estamos finalizando uma licitação internacional para aquisição de 5.000 pistolas de uma fabricante austríaca. Isso, no segundo semestre, já estará disponível para a nossa tropa, e a tendência é que o usuário do equipamento ele sempre é chamado a dizer aquilo que mais lhe agrada, aquilo que mais lhe traz conforto. E a parte técnica fica a cargo do Estado-Maior. Então, precisamos saber o que o policial precisa, o que ele quer, e aí nós vamos atrás para oferecer o que de melhor a gente encontra no mercado. Bem,
Estava pensando aqui como formular essa resposta, mas, objetivamente, nós não temos, dentro da Brigada Militar, nenhum caso onde tenha acontecido isso. Sempre que isso foi veiculado, foi divulgado, nós fomos atrás e nós não constatamos, dentro da nossa instituição, nenhum caso onde tenha ocorrido esse tipo de pane com o armamento. A Brigada Militar, nós temos um plano anual, né, de educação continuada, onde todos os policiais militares, principalmente aquele que trabalha na atividade fim, ele tem que passar uma semana em sala de aula, revendo alguns conceitos, fazendo a sua atualização, onde, principalmente, grande parcela desse tempo é dedicado à parte de abordagem, à parte de técnica de tiro, porque isso faz parte do nosso dia a dia. A atividade de policiamento é uma atividade de risco, né? Falava ali, o coronel Nivaldo falava da rota, nós temos tipos de patrulhamento semelhante, só que em menor proporção, por ser uma polícia menor que a PM de São Paulo, que é a maior do Brasil, onde nossos estudos revelam que a grande maioria dos confrontos não ocorre com essa guarnição reforçada, não acontece com a guarnição mais preparada. A grande maioria dos confrontos ocorre com o policial de rua, que muitas vezes ele está ou sozinho ou, no máximo, em dupla. Então, nós temos que enfatizar esse treinamento, temos que enfatizar, focar que esse policial militar que vai para a rua, independente com a qualidade do equipamento que ele vá, mas ele vai com colete, vai com armamento, e normalmente o confronto se dá com a arma de porte nossa, que é a pistola, ele faz com a sua pistola e, graças à sua destreza, graças à coragem que demonstrou o Emanuel na ocorrência, nós temos conseguido fazer frente a essa criminalidade. Posso só acrescentar, compartilhando também a parte de instrução, que foi o início do tema. Nós temos lá em São Paulo também chamamos de EAP, Estágio de Atualização Profissional. Uma semana durante o ano o policial é retirado da sua atividade para adquirir novos ensinamentos e relembrar os outros ensinamentos que ele já adquiriu anteriormente. Nós temos um programa chamado Programa de Vídeo Treinamento, que todos os dias antes do policial ir às ruas, na pré-eleição, ele é submetido a um programa de vídeo treinamento. Nós temos também chamado Instrução Continuada de Comando, que é um tema quinzenal que obrigatoriamente deve ser tratado nas pré-eleições. E o que eu julgo o mais interessante, nós temos lá o que se chama de instrução durante o serviço. O sargento verifica uma viatura que não esteja empenhada no atendimento de ocorrência, sem que ela saiba, chama na companhia e faz com que os policiais desempenhem uma instrução, por exemplo, uma abordagem a veículo. O policial vai fazer a abordagem e o sargento vai fazer as eventuais correções. Então, são algumas modalidades de ensino de treinamento em que procuramos manter atualizado sempre o nosso policial para que ele possa, de fato, oferecer um serviço público de qualidade. Olha, o pessoal quer saber se aqui no Rio Grande do Sul existe alguma tropa como a Rota, com equipamentos e viaturas, com condições de fazer frente à criminalidade. Bem, a Polícia Militar de São Paulo, ela tem vários batalhões de choque com várias especialidades. Nós temos aqui em Porto Alegre um BOI, o primeiro Batalhão de Operações Especiais. Dentro da estrutura do Batalhão de Operações Especiais, nós temos um GAT, temos tropas de choque, temos batedores motociclistas, temos canil e temos as patrulhas especiais, PATRES, patrulhas especiais, que seria a rota da PM de São Paulo. Sendo que o Instituto Floresta fez a doação de viaturas blindadas, onde ela tem o para-brisa blindado e tem as portas blindadas. Então, hoje, nós podemos contar com esse maior poder de fogo das nossas patrulhas, maior capacidade de enfrentamento com viaturas blindadas, graças ao Instituto Floresta, a essa iniciativa do Instituto Floresta. Nós deveremos estar recebendo, dentro em breve, também fuzis, que vão auxiliar ainda mais, aumentar
a capacidade de enfrentamento, ainda mais, das nossas patrulhas especiais. Bom, era essa. Então, tá vendo, o senhor foi falar que a maioria era com pistola, não sei o que, o pessoal quer armamento pesado. É filme que o pessoal quer, enfim. É isso. Gostaria muito de agradecer a presença aqui dos comandantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da Polícia Militar do Rio Grande do Sul. Agradecer pelo convite, foi um prazer poder mediar esses dois debates aqui. Parabéns ao Instituto Cultural Floresta por trazer esse tema aqui para o público do Rio Grande do Sul e por deixar a gente levar para todo o Brasil. Muito obrigada.